Claro, tem gente que nem percebe. Como é que está a tua fé, meu irmão? A partir desta palavra, você vai deixar que a tua fé venha da raiz? Precisa da raiz. Que aqui não tiver raiz, ela morre, ela acaba, ela desfalece. Até para você ser julgado naquele dia, você tem que ter fé aqui na terra, irmão. Glórias a Deus. Aleluia. Estamos falando de semear a palavra do Senhor. Estamos falando que quando nós semeamos, temos que ter muita fé. Uma fé imensa. 100%. Irmãos que tiver suas Bíblias, abrirá o livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1. Livro de Mateus, um livro muito conhecido para quem lê a Bíblia, né, irmãos? Aleluia. E fala do nascimento de Jesus. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 13, versículo 1. Glórias a Deus. Essa palavra maravilhosa vai falar da semeadura, né, meu irmão? Fala que a parábola do semeador. Aleluia, glórias a Deus. O que é essa palavra aqui diz de semear? Nós semeia a palavra de Deus, né? Para que nós semeamos a palavra de Deus? Para todos serem abençoados. Para isso que é a palavra do Senhor, né, meus irmãos? Diz aqui a palavra de Deus. Versículo 1, 13, versículo 1. Tendo Jesus saindo de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E lhe falou de muitas coisas, por parábola, dizendo: eis que o semeador sai a semear. O que eu quero parar nesse pouquinho aqui, Jesus estava onde, irmãos? Numa praia, pregando a palavra. Olha que maravilha, irmãos. Numa praia. Tem lugar certo para a gente pregar a palavra? Todo lugar podemos pregar a palavra. Na rua, no trabalho, na praia. Em todo lugar devemos pregar a palavra. Sempre semeando a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Olha onde Jesus, o que ele fez. Entrou no barco, com certeza ficou de costa para o mar, dentro desse barco, e aquela multidão na praia, ouvindo a palavra que Jesus pregava. Às vezes as pessoas pensam, irmão, que pregar a palavra é só estar atrás de uma tribuna. Não é não. Nós podemos pregar em qualquer lugar. Glórias a Deus, aleluia. E quando Deus tem um chamado para o filho dele, nós pregamos em qualquer lugar. Porque eu creio assim, irmãos, se alguém se envergonha de pregar a palavra de Deus, jamais foi chamado por Deus. Você não crê nisso, irmãos? Eu creio. Todo lugar é lugar de nós pregar a palavra. Eu lembro, aleluia, Jesus, há mais ou menos o quê? 10 anos atrás, 10 anos, 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu estava na minha casa. Deus falou assim para mim: vai lá para a rua, no centro de Guarulhos, curar os enfermos. Quem você vê que está numa calçada, jogado, necessitando, não importa o que ele está, se está cheio de feridas, seja o que for, vai lá e pregue. Sabe o que eu fiz, irmãos? Peguei minha irmã Leni, que era uma obreira que andava comigo para fazer a obra. Minha irmã trabalhava. E um dia de sábado, só Jesus tem misericórdia. E um dia de sábado, eu peguei a minha irmã. Vamos lá, Deus mandou que eu fosse lá. Chegando lá na Dom Pedro ali, né?
Chegando ali tinha um homem que estava com a perna toda comida. Com certeza ali era um câncer. Só podia ser. Ou isipela, não sei. E eu cheguei nele e falei: você aceita uma oração? Ele lá sentado na calçada, com aquela perna, com aquela chaga, irmão. Eu imagino que até pedi aquilo lá. Mas Deus mandou eu ir lá e eu fui. Ele aceitou a oração. Minha irmã me acompanhava por quê? Eu ia com a bolsa, tinha que dar a bolsa para ela. Ela segurava para mim a Bíblia muitas vezes. Por isso que a obra tem que ter gente para a obra, irmãos. Tem que ter alguém para a obra, disposto a fazer a obra de Deus, irmãos. O pastor tem aquela vontade, mas tem que ter obreiros com o pastor, irmão. Mas lá na frente, eu encontrei outro, lá na calçada. Cheguei nele e falei: você aceita uma oração? Deus mandou que eu viesse orar em cada um que estivesse aqui nessa rua. Aleluia! Ele falou: claro que eu aceito. Ele falou: sabe por que esse braço dele lá é seco? Só tinha osso. Ele levou 5 tiros e ele ficou paralítico. O corpo e um braço dele nem estava mais em movimento, irmão. A obra de Deus é isso, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Deus falou: vai lá. Quando foi uma outra vez, Deus falou: agora você vai lá. Para o que você pegar na noite da oferta, deixa lá com eles. Nunca falei isso para minha família, que eu levei, mas levei. Não tinha, coisa entre eu e Deus. Tem coisa que eu não falo. Mas Deus quer que eu fale hoje aqui. A obra de Deus é essa, irmãos. Pega a ofertinha, seja quanto for. E Deus me incomodava: você está demorando. Pegue no próximo culto. O que for, pode ser 10, pode ser 5, leva para eles. Você crê que Deus cuida deles também? Você crê, meu irmão? A obra de Deus, irmãos, não é só estar aqui não, irmão. É fazer obra aí fora, irmão. Como eu já falei aqui, já fui em hospitais. Várias vezes, várias pessoas. Isso é obra, irmão. Tem que amar muito Deus, irmãos, para fazer a obra como Deus o manda, irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Então Jesus aqui, ó, está uma prova aqui, ó. Até numa praia ele pregava. Nós não podemos se envergonhar. Você imagine eu ali no centro de Guarulhos, orando, irmão. Passava gente, dava volta. Parecia que eu era alguma coisa contagiosa. Porque quando as pessoas têm demônios, eles passam longe. E eu orando naquelas vidas. Eu sei que eu estava de olhos fechados. Quando eu abri para procurar mais um, porque Deus falou: quantos você encontrar jogado no chão, vai lá e ore. E eu fui, irmão. Coloquei as mãos naquela pedra. Falei para minha irmã: vamos voltar lá, para ver se ele se encontra lá ainda. Não encontrei mais. Não encontrei mais. Fui por 2 vezes com ela, de volta. Chamava ela ia comigo. Vamos lá para a gente ver aquele pessoal. Eu creio que está curado. Mas eu não encontrei mais eles. Eu creio que Deus ali fez a cura, irmão. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Vou contar mais algo. Vou continuar pregando, espere um pouquinho só. Glórias a Deus, aleluia. A palavra de quinta-feira que eu preguei, preciso falar. Na segunda-feira retrasada, eu estava lavando louça. E Deus falou para mim pregar aquela palavra que eu preguei. Aleluia. Ele falou: pregue o pecado de Davi. Eu já fiquei feliz. Falei: ele não precisou nem eu procurar, estudar de ponta a ponta, não. Falei: sim, eu fiquei feliz. Estava lavando louça. Falei: que bom, Deus já me deu a palavra. Ele falou: pregue. Eu falei: Senhor, só que eu vou depois abrir a Bíblia de noite, escurecendo, que eu não tenho tempo durante o dia quase nenhum, né? Eu vou ver onde é que tem. Ele falou: não. Vai em 2 Samuel. Está lá no livro de Samuel. Esse é Deus, irmão. Ele fala conosco, irmãos. Aquela palavra que eu preguei quinta-feira, mandada por Deus, ordenada por Deus. Até o livro ele me deu. Oh, glória.
Oh, aleluia. É assim que Deus trabalha. Tudo isso é fazer a obra para Deus. É para Deus. Não é para nós. É para a glória dele. É para a honra dele, meus irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Então Jesus estava ali na praia pregando esta palavra. Jesus ali estava o quê? Semeando a palavra para aquele povo. Glórias a Deus, aleluia. Diz aqui, versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas, por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Na outra parte, caiu em pedregais, onde não havia terra, bastante logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. Eu paro um pouquinho aí. Uricai, xaralamai, calamaia, xaralamachai. Quando Deus semeia, Ele está semeando a palavra nesta noite. A gente tem o quê? Que receber. Receber com o quê? Com muita fé. Só assim o milagre acontece, meu irmão. Aleluia. Não tinha raiz. Quantas pessoas que recebem, ouve a palavra, aliás, ouve a palavra, mas não deixa criar raiz. Eu estou falando da fé nesta noite, meu irmão. Ela tem que ter raiz. O que é que vem depois da raiz? Vem o caule, que é o tronco, não é? Vem os galhos, não é, meu irmão? E depois vem os frutos, meus irmãos. Por isso que quando tu ouvir essa palavra e quer ser abençoado, deixe que crie raiz nela, para que venha dar fruto. Qual é os frutos, missionária? Glórias a Deus, aleluia. Os frutos de tudo que você precisa, de tudo que você necessita. Mas precisamos que essa fé seja imensa. Tem 3 tipos, Maia, através dessa palavra. Tem 3 tipos de fé. Quando eu digo que nem todo mundo tem uma fé que agrada a Deus, está aqui nesta palavra hoje. E eles digam porque está aí essas 3 palavras. Então tem 3, aleluia Jesus, 3 tipos de fé. Primeiro é imensa, é grande, que chega ao trono de Deus, não é isso? E muitos têm uma fé pela metade, não agrada a Deus. Uma fé pela metade. E em terceiro lugar, uma fé pequena, do que vale, meu irmão. Sabe por que ela é pequena? Porque ainda você não deixou criar raiz, meu irmão. Sabe onde cria essa raiz? Dentro do nosso coração, meu irmão. Calamaia, xaralamachai. Glórias a Deus, aleluia. O que Deus quer nesta noite, quando você ouvir, quando tiver um pregador pregando, seja a tua necessidade, qual que seja ela, não importa, mas você precisa ter fé. Glórias a Deus. Diz aqui a palavra de Deus, versículo 7. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Qual é? Que tamanho é tua fé? A imensa é 100. Pela metade é os 60. E a pequena é 30. Está aqui na Bíblia. E Deus falou, isso é o tamanho da fé. Então o que acontece? Conforme tua fé, você é abençoado. Se ela for pequena, você vai receber pequeno. Se ela for imensa, você vai receber coisas grandes. Manda dizer Deus. Aleluia. Então, irmãos, nem todo mundo que diz, eu tenho fé. Que tamanho é a tua fé? Tem raiz? Porque se não tiver raiz, ela morre.
ela seca. E que milagre você vai receber sem fé? Nenhum. Não se recebe milagre sem fé. Temos que ter fé. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Diz aqui ainda: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: porque lhes fala por parábolas, Jesus. Jesus disse aqui, versículo 11: ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer o ministério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Oh glória, oh glória. Só conhece os mistérios do céu quando nós temos fé. Oh glória, oh glória, oh aleluia. Grande Deus, grande Deus. Você viu o que eu contei no início? E está aqui na palavra. Glórias a Deus. Deus manda a gente orar em lugares que você nem conhece. Você vai porque Deus ali o mandou. Deus ali queria fazer uma grande obra. E a gente tem que obedecer com alegria a esse Deus. Agora, se eu não tivesse fé em Deus, eu ia ouvir isso, ele me tocar, eu ia lá, não ia, né, meu irmão? Claro que não. Mas aí eu vi que o meu Deus falou: vai. Ele me deu, vai lá. É lá naquele lugar, no centro de Guarulhos, e fui. Irmãos. Aleluia. Não importava a multidão de gente. Eu sei que meu Deus estava ali fazendo a obra naquelas vidas. Calamachaia. Rapaz, me contou toda a história, irmão. Falei: meu Jesus amado. Meu Jesus amado. Irmãos. A gente tem que orar por todos, irmãos. Para todos, irmãos. Não é escolher. Já teve vidas. Tem uma mulher aqui nessa rua, ela tinha um problema na perna. A perna dela tinha ferida direto. Por causa, irmão. E eu orava. Ela mora aqui nessa rua. Ela nunca mais veio aqui. Ela é evangélica. Nem sei, né? Faz tempo que eu não vejo ela. Né? E aquela ferida estava comendo a perna dela. Haramachu, Kalama, Xaralamachai. Deus falou: coloca as mãos, não tenha nojo não. Você foi formada para isso. Te consagrei para isso. Eu colocava as mãos nela. Eu falei assim para ela: Deus vai dar pele nessa perna aí. Estava na carne viva, irmão. Deus vai dar pele aí em cima e vai sarar essa ferida. Aí ela veio depois do tempo. Estava cheia de pele a perna dela já. Já não tinha mais aquela ferida. Só que ela largou de vir aqui. Aqui é desse jeito, não pode, né, meu irmão? Recebe a bênção. Olha o que Deus fez. Ela voltou depois, eu vi a perna dela sarada, irmão. Glórias a Deus. Isso são o quê? Os mistérios dos céus. Os mistérios de Deus. Mas quando nós cremos, e eles consagram a cada um de nós, aleluia, Jesus, a gente vive e vê as maravilhas do nosso Deus. Então Jesus aqui pregando, né? Diz aqui no versículo 11. Não, versículo 12 aqui. Versículo 12, né, meus irmãos? Diz aqui o versículo 12. Porque aquele que tem, preste bem atenção, irmãos, para mim entender, eu já peguei essa palavra, mas para mim entender esse versículo, demorou 24 anos para mim saber a resposta dessa palavra desse versículo aqui. Crê nisso, irmão? É o tempo de Deus, irmão. Ele que ensina a nós, né? Falei: pai, só isso aqui que eu preciso saber. Com 24 anos. E agora que Deus veio me dar a resposta. Crê nisso, irmão? Crê nisso, irmão? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Haramachai, agora sim. Não fizer som, né? Glórias a Deus. Haramachai, acho que eu levei muito. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Diz aqui, versículo 12: porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que ele lhe será tirado. Oh, glória. Você quer dizer isso, irmão? Aquele que tem fé, Deus dá em abundância, mas aquele que não faz questão que a fé cresça e dê raiz, Deus o tira. Olha aí. Esse é Deus. Aleluia.
A fé. Ele tira, irmão. Porque a fé é um dom de Deus. A nossa fé cresce como? Por ouvir a palavra de Deus. É um dos dons, irmão, a fé. É um dos dons, irmão. Então, se a pessoa tem e faz com que cresça, Deus dá em abundância. Mas senão ele tira até o pouquinho que a pessoa tem. Deus é maravilhoso, irmão. E eu vim entender essa palavra. Lindo demais, né, irmãos? Eu acho, eu creio, tenho certeza. Aleluia, Jesus. A fé. Estamos falando de quê? De semear a palavra, como eu estou semeando nesta noite. Então, a partir desta palavra, deixa a tua fé dar raiz, que ela cresça, que ela aumente. Tenha uma fé imensa. Foi assim a palavra que meu Deus me deu. Ele falou, quem tem 100% é imensa, minha serva. Quem tem 60%, aleluia, só tem pelas metades. E quem tem 30%, é pequena fé. A fé é muito pequena. E Deus aqui fala que até Ele deu, mas até Ele tira. Olha, irmão, a fé. Porque é um dom. Ele tira. Diz aqui a palavra de Deus. Diz aqui no versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que ele diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Claro, tem gente que nem percebe. Como é que está a tua fé, meu irmão? A partir desta palavra, você vai deixar que a tua fé venha da raiz. Precisa da raiz. Que aqui não tiver raiz, ela morre, ela acaba, ela desfalece. Até para você ser julgado naquele dia, você tem que ter fé aqui na terra, irmão. Glórias a Deus. Aleluia. Estamos falando de semear a palavra do Senhor. Estamos falando que quando nós semeamos, temos que ter muita fé. Uma fé imensa. 100%. Diz aqui a palavra de Deus. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de um mau grado com seus ouvidos, meu Deus, e fecharam seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta e eu os cure. Olha, está dizendo, Jesus pregou, está dizendo Deus nesta noite. Ele quer curar dessa cegueira, que você ouve a palavra, mas você não deixa que venha dar fruto. Como é que ela vai dar fruto se você não deixou nem que tivesse a raiz? Já viu alguma planta sem raiz ela ir para frente? A mesma coisa é a nossa fé. A mesma coisa. Tem que ter raiz, irmãos. E é aqui dentro, ó. É dentro do coração. Tudo que Deus fala, primeiramente cai no nosso coração. Crê nisso? É uma terra que Deus quer habitar. É o nosso coração. Oh, aleluia. Aí depois sobe para a nossa mente. Glórias a Deus. Então Deus quer que a tua fé seja aumentada nesta noite. Imensa nesta noite. Então você, irmão, vai receber tudo que você quer aqui na terra, conforme a tua fé. Eu não sei, cada um sabe como está. Que tamanho é a tua fé? Deus sabe, né, irmãos? Vamos aqui, na palavra de Deus. Versículo 16. Mas bem-aventurado os vossos olhos porque vê, e os vossos ouvidos porque ouve. Olha que maravilha, irmão. Olha que coisa poderosa, irmão. Irmão, porque olha, nem todo mundo, irmão, que ouve a palavra,
quer saber da palavra de Deus. Você sabe disso, né, irmão? Tem muita gente, irmão. Eu prego, eu sinto isso no meu coração. Tem gente que dá um valor tão grande para a palavra do Senhor, mas tem gente que não, irmão. Ouve a palavra, eu não quero, foi de um jeito que não me agradou. As pessoas dizem. A palavra de Deus, toda ela agrada a cada um de nós. Não importa como ela venha, é Deus exortando, é Deus abençoando, é Deus ensinando, meu irmão. Aleluia! Igual aquela palavra de quinta-feira, né? Quem vê assim, a missionária escolheu, não é isso, irmão? Como Jesus amado. Né, irmãos? A missionária escolheu. Não, escolheu não. Muitas mentes pensaram, irmão. Deus me toque, irmão. Mas eu não vou ligar para isso, né, meus irmãos? Não vou ligar para isso. Isso aí precisa de conhecer Deus, né, meu irmão? Deus ainda me deu o que eu ia pregar, ainda deu o livro. Palavra do Senhor. Vamos aqui em nome de Jesus. Vamos aqui. Versículo 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Jesus ali pregando dizia, tantos queria, você vê no Velho Testamento, quantos desejavam Jesus ali naqueles momentos, mas não, de Mateus até Apocalipse, que Jesus apareceu, irmão. Então ele quer dizer isso, irmão. Quantos gostaria de sentir a presença de Jesus, de ver ele pregando? Mas eles dormem, a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Dorme. Diz aqui, Calamachai. Versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, que é o diabo, né? Arrebata, e o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ao pé do caminho, que eu falei aqui antes, né? Ao pé do caminho, né? Foi falado aqui no começo, né? Quer dizer, foi semeada a palavra, mas a pessoa não deu valor à palavra de Deus, não deu atenção para a palavra de Deus. Aí o diabo vem, tira, para você não viver o milagre de Deus. Olha, irmão, aprenda, igreja, em nome de Jesus. Aprenda, igreja. Glórias a Deus. Diz aqui, versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo o recebe com alegria. Mas olha, adianta só receber? Ai, como aquela palavra foi linda. A pessoa fala, né? Nossa, como foi boa, eu aprendi um pouquinho. Só que a pessoa também joga por terra. De que adianta? Recebeu com alegria, mas não viveu a palavra de Deus. Recebe com alegria, o que acontece? Recebeu, mas não tem raiz em si mesmo, antes e de pouca duração, e é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Oh, glória. É o que acontece na igreja, irmão, que dá de gente que está ofendido com a palavra de Deus. Irmão, que horror, né? Irmão, todo mundo, vou falar aqui, né? Todo mundo que não aceita a palavra de Deus como ela seja, não importa o dia que Deus quer exortar, não importa o dia que Deus quer ensinar, não importa o dia que Deus quer abençoar, temos que tomar posse, irmão. Nós aprendemos com Deus, irmãos. Todos nós aprendemos com Deus, irmãos. Deus tem ensinado, irmãos. Aí as pessoas se ofendem. É o que acontece, né, irmão? Quando é uma palavra de exortar, né? A pessoa sai, nossa, acho que sai, mas xinga uma missionária. Eu não ligo, não, irmão. Que Jesus liberte, né, irmão? Liberte esse povo para a glória de Deus. Que Deus liberte eles, em nome de Jesus. Eles não entendem, não compreendem as coisas de Deus. Diz aqui a palavra de Deus. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, preste bem atenção, e a sedução das riquezas sufoca, a palavra fica infrutífera. Aleluia, Jesus. Né? Não dá fruto nenhum. Aleluia. A pessoa é semeado, né? A palavra é semeado, mas a pessoa o quê? Fica iludido com as coisas do mundo. E não é isso que acontece, irmão. Não é isso que acontece, meus irmãos. Eu vejo muito isso aqui nessa igreja, irmão. Aí recebe o trabalho, recebe saúde, recebe o casamento restaurado, aí já se afasta de Deus. A pessoa vai viver o quê?
a sedução do mundo e as riquezas do mundo sufoca. Que fruto você vai dar? Nenhum. Né, irmãos? O que nós aprendemos hoje, nós aprendemos com Deus. Que a nossa fé tem que criar raiz para dar o caule, que é o tronco, não é isso? Eu aprendi que é o caule. Aprendi na escola o caule. É o tronco, não é isso, irmão? Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Depois tem os galinhos das folhas e vem os frutos. Nós somos uma árvore de Jesus. Você é uma árvore de Jesus. Aleluia. Mas Deus quer, com a tua fé, você venha viver os frutos, as bênçãos de Deus. Aleluia. Olha este aqui, para encerrar essa mensagem maravilhosa. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. A um produz 100, outro 60, outro 30. Mas, irmão, se a sua fé só é 30 ou 60, tenha essa fé imensa, tenha 100% fé em Deus. 100%. É isso que Deus quer de cada um de nós. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, né, irmãos? É Deus maravilhoso.